glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Mais um dia que o Senhor nos concede a mais uma meditação. Vamos meditar hoje sobre a Páscoa. A Páscoa. Hoje não faremos nenhuma meditação a respeito de relacionamento de família, mas sim em relação à Páscoa. Por quê? Tem algumas coisas que devemos ter consciência ou relembrar e outras questões que devemos retirar de nós, porque são mitos que não existem em relação à Páscoa. Primeiro ponto é eu saber que a celebração da Páscoa não se inicia com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto que eu tenho que saber, que a Páscoa, ela é celebrada antes mesmo da vinda do Senhor Cristo ao mundo, porque a Páscoa é a celebração, era a celebração até então, da libertação do povo de Deus, do povo israelita, do Egito. A libertação do povo israelita do cativeiro que se vivia no Egito. Então, primeiro ponto, não surge a Páscoa com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Não. A Páscoa, ela já existia. É bom contemplarmos o livro de Êxodo. Em especial, tem uma passagem muito significante que está lá em Êxodo 14, versículo 15, que diz: disse o Senhor a Moisés, por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. É uma passagem muito forte, é uma passagem em que já foi mostrada em novelas, filmes, porque é uma passagem que nos leva à libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. Detalhe, a primeira Páscoa celebra-se na noite em que o povo israelita ele sai às pressas do Egito. Primeiro ponto é saber, a Páscoa já existia. A Páscoa não surge com Cristo. A Páscoa já era celebrada pelos judeus. A Páscoa descrita agora, segundo o Testamento, que é o que vivenciamos, vem a simbologia, aí sim, do sacrifício de Cristo por nós. Então, vamos dizer que há uma ressignificação sobre a Páscoa. Porém, não podemos, em momento algum, retirar a primeira representação descrita no Primeiro Testamento, porque tanto uma quanto outra simboliza libertação de cativeiro. O primeiro, a libertação do povo do cativeiro do Egito. A morte e ressurreição de Cristo, a libertação do povo do cativeiro chamado pecado. O Senhor Jesus se sacrifica, morre e vence a morte por amor a nós. Então, há duas coisas que eu tenho que saber. Primeiro, já foi mencionada, já existia a Páscoa. Segundo, que as celebrações elas são distintas. Porém, ambas representam a libertação do povo do cativeiro. Lá em Mateus 28, 6, ele não está aqui, ressuscitou.
ressuscitou. E por isso devemos celebrar. O Senhor Cristo venceu a morte. Não somos mais cativos do pecado. Não somos mais cativos. Somos libertos do pecado. A Páscoa para nós tem uma representação muito mais profunda do que a descrita no Primeiro Testamento, ao meu ver. Porque em um foi a libertação do cativeiro real, e a outra, do cativeiro espiritual. Então, neste dia que celebramos a Páscoa, devemos lembrar dessas duas situações, mas primeiramente do sacrifício de Cristo em amor a nós. Outra coisa que devemos mencionar, que a Páscoa hoje ela tem tomado um rumo muito distante do que a reflexão, do que contemplar tais passagens bíblicas, porque hoje há um comércio muito forte em relação à Páscoa. Não estou aqui questionando e nem depreciando a questão do comércio, mas lembrando que o ovo de Páscoa, os ovos, o coelhinho, não representa a Páscoa. Não representa a Páscoa. Houve uma agregação pagã em relação ao ovo, em relação ao coelho. O coelho, porque para eles, naquela época, emitia a questão da reprodução, da fertilidade, né? E o ovo pela questão de surgir a vida. Porém, isso são questões que não envolvem certamente o que contemplamos na Páscoa, que é o Senhor Jesus ter nos libertado do cativeiro que vivíamos. Não é a passagem descrita em Êxodo da libertação do povo israelita em relação ao cativeiro do Egito. Então, menciono novamente, não é uma crítica ao comércio, mas é nos atermos ao verdadeiro sentido da Páscoa. E, com certeza, meditarmos cada dia mais sobre o sacrifício de Cristo e valorizarmos cada dia mais sobre este sacrifício. Valorizar significa amar, perdoar, recomeçar, seguir. Amém? E até a próxima.